Olá, eu sou a doutora Ana Carolina, médica pediatra do Criança Sem Crise. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma parte mais prática de como fazer o tummy time com um bebê pequenininho. Então, eu não tô com um bebê aqui de verdade, hoje eu vou mostrar pra vocês com uma boneca, mas no final eu vou postar um vídeo do Léo, filho da doutora Marina, fazendo o tummy time pra vocês verem que funciona na vida real também. Então, gente, vamos lá. O que é o tummy time? Hoje em dia, a gente tem essa orientação, né, de sono seguro para as crianças, em que todas as crianças devem dormir de barriguinha para cima. Isso foi feito, né, foi proposto pela Sociedade Americana de Pediatria na década de 90, porque viu-se que com essa posição diminuiu muito o número de casos de morte súbita do lactente, ou seja, aquele caso das crianças que eram colocadas para dormir à noite e quando os pais chegavam para pegar a criança no berço de manhã, elas tinham sofrido um episódio aí de asfixia ao longo da madrugada e acabavam evoluindo para o óbito. Então essa aqui é a posição que mais protege as crianças durante o sono, dormir de barriguinha para cima, sem nada ao redor delas. Mas qual que foi o problema que adviu disso daqui também? Essas crianças passaram a passar muito tempo com essa pressão aqui na região da cabeça, por conta de passar muito tempo deitada, sempre na mesma posição, pressionando a região aqui da cabecinha, e a gente começou a ver um aumento no número de casos de braquicefalia, que é um achatamento aqui da região posterior da cabecinha, entre possíveis outros problemas advindos aí de ter pouco tempo na posição que a gente chama de bruços, que é a posição de barriguinha para baixo. Então, antigamente, essa aqui era a melhor posição para os bebês dormirem. A gente percebe que eles ficam muito confortáveis. Então, eles dormiam muito tempo assim, e quando eles acordavam naturalmente, eles elevavam a cabecinha, ficavam aqui um tempinho, né? Olha para um lado, olha para o outro, procura se tem alguém por perto, não encontrou ninguém, aí eles começavam a chorar. E agora, como eles já dormem de barriguinha para cima, eles não têm feito esse, digamos, exercício aí por pescocinho. E além de tudo, então, piorar nos casos de braquicefalia. E a gente viu um atraso aí no desenvolvimento da força muscular cervical da região do pescoço. Então, a orientação que a gente tem hoje, pela Sociedade Americana de Pediatria, é tentar realizar aproximadamente 30 minutos de tummy time por dia, desde o nascimento. Eu sei que no início isso parece impossível, mas acreditem, ao longo do tempo, você vai fazendo isso pouquinhas vezes ao longo do dia, essa criança vai aprendendo a gostar, e lá na frente ela não vai nem querer saber de ficar com barriga para cima. E, gente, como que a gente pode fazer então esse tummy time? Primeiro de tudo é ter a superfície adequada. Logo nos primeiros dias, quando seu filho ainda é recém-nascido, eu vou mostrar aqui para vocês, mas às vezes as mães ficam com dó de colocar ele já direto assim numa superfície. Então, elas querem às vezes colocar, por exemplo, no colchão, que não é um ambiente tão seguro. Então, essa criança tem que estar muito supervisionada, porque no colchão é mais difícil dela conseguir se impulsionar para poder respirar bem. Então, o que você pode fazer é deixar seu filho aqui no colo e ir conversando com ele, porque naturalmente ele vai acabar fazendo esse movimento. É uma posição assim muito natural para a mãe estar com o bebê nos primeiros dias. No momento em que você tiver confiança, é hora de passar essa criança então para uma superfície mais adequada. Então nós temos esses tapetinhos de VA, que é uma boa opção. Hoje em dia a gente já encontra fácil na internet para comprar tapetinho emborrachado para criança, com diversos temas. A gente tem também já, né, os tapetes de atividades prontos, que já vem com mobile, todo montadinho. Então são todas boas opções para o seu filho. Mas em último caso, se você não tiver nada disso, você pode simplesmente colocar um lençol no chão, desde que ele fique bem fixo para a criança não escorregar e não ficar tão direto no chão. E aí, gente, não tem segredo. É você posicionar a criança de barriguinha para baixo, colocar aqui os bracinhos um pouquinho mais para frente e tentar chamar a atenção dela para que ela vá elevando os pescocinhos e olhando para o lado. E aí, como então chamar a atenção dessa criança para ela simplesmente não ficar aqui chorando? Gente, os estudos comprovam que a coisa mais interessante para uma criança pequenininha, recém-nascida, não adianta você colocar brinquedo ainda, ursinho de pelúcia, o que for. E eles têm uma dificuldade ainda de diferenciar contornos, então assim, o que eles vão conseguir enxergar são alguns livros contrastados que têm figuras em preto e branco
Não é o caso aqui, esse aqui é um livrinho comum, mas se você tiver um desses livros, e um mais famoso chama Black and White, você pode colocar o livro aqui na frente da criança e aí tentar estimulá-la para que ela olhe e preste atenção. Às vezes, nos primeiros dias também, a criança ainda tem uma fraqueza escapular, ela tem um pouquinho até de desconforto de se elevar, e aí você pode usar um rolinho comum, você pode fazer um rolo usando um lençol, você pode usar a sua almofada de amamentação, daquelas que já tem um formato em C, e aí você pode posicionar esse rolinho aqui, na posição aqui embaixo dos ombros, porque aí, naturalmente ela já vai ficar com o pescocinho um pouquinho mais elevado e vai tornar essa posição mais confortável para ela e vai facilitar que ela aceite. Deu para ver aqui? A gente posiciona aqui, então, embaixo dos ombrinhos da criança, tá? Só cuidado para não cobrir realmente o narizinho. Mas nada será tão efetivo quanto o rosto humano. Então, o ideal mesmo é pôr a mão na massa. É você colocar a criança no tapetinho, tá aqui, mas você também deitar aqui com ela e procurar conversar com ela na mesma altura, olhando nos olhos dela, falando com uma voz mais suave, mais tranquila, reassegurando para ela de que está tudo bem. E é um pouquinho de paciência, no início cada vez vai ser por pouquinho tempo mesmo, questão ali de 5, 10 segundos, até o bebê começar a chorar muito, ficar muito irritado, você vai pegá-lo no colo, a gente não tá aqui, não é uma sessão de tortura, mas lembrar de na próxima janelinha do sono, no próximo período que ele estiver acordado, tentar um pouquinho de novo e com muita persistência. A gente vai fazer com que esse bebê não só tolere, como goste do tummy time, e isso vai promover um ótimo desenvolvimento para ele. No vídeo da semana que vem, então, eu vou trazer para vocês os 3 principais motivos pelos quais a gente deve insistir para que esse tummy time seja um sucesso. Vejo vocês na semana que vem. Leonardo, olha lá, olha lá. Oi, meu amor. Olha a força que ele faz.